Olá, meu irmão e minha irmã que nos acompanha diariamente no canal Orações e Canções. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele hesitemos. Sejam bem-vindos a esse momento de escuta da Palavra de Deus. Sou o Frater Gilson, missionário redentorista. Atualmente moro em Londrina, no Paraná. Nesta quinta-feira da quinta semana do tempo comum, iremos refletir o Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida da Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meu irmão e minha irmã. Se formos observar bem, a liturgia desta semana, da quinta semana do tempo comum, ela segue uma sequência do capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E recordando, ontem nós víamos que Jesus estava diante dos fariseus e doutores da lei que questionaram os discípulos de Jesus por terem comido antes de lavar as mãos. E era costume dos judeus, ao chegarem em casa, antes de se alimentarem, purificarem o corpo, lavar as mãos e algumas vezes até tomar banho. Coisa que os discípulos não faziam. Eles simplesmente estavam se alimentando, estavam matando a fome. E isso para os judeus, para os fariseus e doutores da lei, era uma causa de torná-lo impuros. E Jesus vai dizer que não é o que entra na pessoa que os torna impuro, mas aquilo que está guardado no coração e sai. Isso sim torna as pessoas impuras. E hoje, o capítulo 7, do versículo 24 ao 30 de São Marcos, ele nos coloca diante de Jesus, que procura se retirar do meio da população, do alvoroço, para um lugar reservado, uma casa, na região de Tiro e Sidônia. Ali Jesus talvez queira descansar um pouco, rezar, refletir sobre a missão, recarregar as baterias, para poder voltar, dar continuidade na sua missão. No entanto, São Marcos ele coloca uma personagem que ouve falar de Jesus e vai ao seu encontro. E ao chegar naquela casa, ela se joga nos pés de Jesus. Ou seja, esse se jogar significa que ela se abandonou, depositou toda a confiança em Jesus. Ela saiu de si mesma e colocou em Cristo a sua esperança. E aquela mulher ela leva consigo um desejo, o desejo de libertar sua filha de um espírito impuro. Talvez esse espírito impuro ele tenha causado na vida daquela mulher muitos danos, os conflitos familiares, a exclusão social.
Imaginemos que naquele período, naquele tempo, as pessoas que eram tidas como impuras, endemoniadas, eram pessoas que viviam isoladas, fora da sociedade. Eram pessoas que eram tidas como alguém que não participava da graça, que não era merecedora da graça. E aquela mulher, ela vê em Jesus essa oportunidade de libertar a filha e com isso participar da graça, participar de uma vida digna. No entanto, no primeiro momento, as palavras de Jesus nos parecem até um pouco duras, Aquela mulher pede para que a filha seja libertada e a resposta de Jesus é: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mentalidade que se tinha era que o povo escolhido, o povo merecedor da graça eram os hebreus. E aquela mulher era estrangeira e, acima de tudo, era pagã. Era da região da Fenícia, da Síria, um povo pagão. E que agora está querendo participar da graça. Mas a insistência daquela mulher faz com que o segundo momento com Jesus seja diferente. E aquela mulher diz: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Ou seja, até os cachorrinhos, de uma certa forma, eles participam do banquete, E Jesus vai percebendo que a insistência daquela mulher, a humildade daquela mulher que reconheceu que mesmo estando debaixo, não estando junto à mesa, mas embaixo, comendo aquilo que cai no chão, o resto, ela participa do banquete. E Jesus vai dizer: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio da tua filha já saiu, já foi expulso, já foi liberto. Então, meu irmão e minha irmã, às vezes nós não alcançamos uma graça porque nós não somos insistentes. Ou quando somos insistentes, não somos humildes. Acabamos querendo que Deus, que Jesus, Ele realize um milagre em nós, um milagre da nossa família, a libertação dos males, mas daquele jeito imediato. Ou seja, eu faço uma prece a Deus e já quero uma resposta em seguida. Não é assim. As coisas de Deus não são assim. As coisas acontecem no tempo de Deus. Mas para isso, nós precisamos sempre confiar, depositar toda a nossa esperança em Jesus, colocar Ele como a centralidade, o único capaz de dar uma resposta àquilo que nós procuramos, aquilo que nos tem feito sofrer. Somente Jesus pode nos dar o alento. Somente Jesus pode dar sentido à vida. Uma vez que nós não colocamos esta confiança em Cristo, nós corremos o risco de não participar da graça. Meu irmão e minha irmã, ficamos atentos à forma que nós estamos indo diante de Jesus. Estamos sendo humildes? Reconhecemos de fato que Jesus é a centralidade da nossa vida? Ou estamos indo a Jesus simplesmente pelos nossos interesses? Simplesmente pelo nosso orgulho de querer ser pessoas melhores que o outro? Simplesmente porque achamos que somos o povo escolhido, porque eu participo da igreja, eu participo da pastoral, ou sou agente pastoral e me reconheço como merecedor da graça? Ou nós somos como esta mulher que reconhece que mesmo o cachorrinho que está embaixo da mesa participa também da graça?
meu irmão e minha irmã, peçamos a Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, que nos ajude a não desanimarmos diante das dificuldades, das barreiras que a vida nos apresenta, mas a confiar no seu Filho Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.